Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, estamos com mais um vídeo do nosso debate público aqui no nosso canal CBL, Coletivo Bancada do Livro. A gente sempre tenta trazer aqui uma vez por semana uma discussão que seja de interesse público, e a nossa discussão de hoje é sobre a questão da inflação, né? Então nós vamos fazer essa discussão a partir, então, de alguns apontamentos aqui. Então, o nosso vídeo de hoje ele é sobre a inflação e custo de vida, situação atual e perspectiva para o final do ano. Nós vamos tentar dar conta aqui dessa discussão. E está sempre comigo aqui tanto o Serginho como o Cipriano, e trazer aqui inicialmente então o Serginho aqui para poder saudar aqui a nossa audiência, o Serginho. Boa tarde, amigos que nos assistem. Boa noite também. Pessoal que vai assistir de noite até de madrugada. Não sei quando nós vamos gravar um programa sobre esse tema, mas estou preparado, professor Isaldir. É a tentativa de golpe no Brasil, essa comédia. Prenderam 4 ou 5 caboclos, mas é o seguinte: aqueles caras que são presos aí, correcional, preso porque roubou uma galinha e tal, está ocupando o lugar desse pessoal. Esse pessoal tem que encher as cadeias desse povo, que é um bando de tapado. Bando de tapado, esses tapados que ficam arquitetando golpe dentro de quartel, ganhando dinheiro grosso para fazer mutreta. Tem que meter esse pau na cadeia, cortar o salário deles para eles verem o que é bom para tosse. Dá para eles 6 anos de Bolsa Família. Eu quero ver se esse povo não conserta. Conserta tudo. É verdade, nós vamos fazer um programa com essa temática, né? Esses dias agora também, lá na Justiça da Argentina andou prendendo uns lá também. Teve um que foi preso tentando fugir da Argentina para o Chile. Então, na verdade, toda semana eles dão um passo, né? Concluir mesmo o processo parece que não é interesse também da Justiça, né? Eles querem estar sempre na mídia aí, esse processo ainda vai longe. Ô, Cipriano, saudar aí o nosso pessoal aí, Cipriano. Olá, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Realmente, né, Sérgio e Isaldir, essas notícias dos últimos dias vêm sinalizando para a gente entender que o processo, né, de ataque à democracia brasileira, ele não parou, ele vem continuando e que deve ser barrado aí pelos próprios mecanismos que a democracia brasileira tem, que é o Poder Judiciário, investigando aí junto com a Polícia Federal e aplicando as sanções devidas e não seguindo aquele ditado que é conhecido muito popularmente aí, que a justiça tarda, né? Então não tardar tanto, já fazer um corte cirúrgico nesse processo que continua aí emperrando a caminhada democrática brasileira. E agradecer aí por mais um dia, mais uma oportunidade para estar aqui, para a gente debater os temas do nosso cotidiano, para dar aqui aquela contribuição a partir do Coletivo Bancada do Livro, para melhorar o lugar em que pisamos. Beleza, feito então o prólogo aqui, vamos centrar aqui então agora no nosso objetivo de hoje aqui desse vídeo, né, que é de fazer a discussão sobre a inflação e o custo de vida. Lembrar que a importância dessa temática, né, que nos últimos dias agora tem se falado muito sobre a questão da inflação, né, então isso atinge a todos, né? E também há uma perspectiva também para esse final de ano de que a inflação esse mês de outubro, né, que foi o último mês, foi 0,56% e que já está em valores, né, acima do que foi da famosa meta, se bem que a meta é 3, né, a inflação já está em mais de 4. Então há uma perspectiva aí de que o 2024 vai fechar uma inflação bem acima
não do teto da meta, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa discutir. A gente já falou muito de inflação aqui, no último programa mesmo. O Serginho sempre gosta de falar aqui do preço do arroz, do preço do óleo no supermercado. Então, acho que é uma questão também que nós temos que fazer, né? Esses outros temas que foram colocados aqui também, a gente vamos reservar aí um vídeo para a gente falar sobre essas questões, que também são questões aí que estão no debate público, e isso nos interessa bastante. Para dar conta, então, dessa discussão, vou colocar aqui, tentar fazer aquela introdução clássica aqui do que é inflação e tal, o site do Infomoney, que fala sobre o que é inflação e tal, e aqui, né, o conceito clássico de inflação é o termo da economia usado para designar aumento generalizado de preços e bens e serviços, né? Com isso, a inflação representa o aumento do custo de vida e a consequente redução do poder de compra da moeda, que é uma questão que a gente sempre falando aqui, né, os salários não aumentam, mas os preços sim. E aí segue aqui na página, falando quais são as causas, né? Aumento da demanda, aumento ou pressão dos custos de produção, inércia inflacionária, expectativa de inflação e aumento da emissão de moeda. E aí depois ele vai aqui explicando, né, o porquê que aumento da demanda por produtos, né, afeta a inflação, dizer que os custos de produção, né, lembrar sempre que hoje, com a globalização, esses custos são muito baseados no dólar, então, e claro, nós não pagamos nossas contas em dólares, afeta a inflação. A inércia inflacionária, acho que é importante explicar isso aqui, que está relacionado ao processo em que a inflação passada gera uma expectativa de inflação futura, né? Então, principalmente aí os comerciantes, né, temendo ao aumento dos preços, já antecipa aí dos supermercados, dos comércios, o aumento da inflação. A emissão de moeda é uma coisa que já foi muito popular isso aqui no Brasil, né, para dar conta das despesas, o governo aumentava a emissão de moeda. Hoje, parece que isso não é uma prática, né, comum, o Brasil não passa por isso. E aqui também a questão de como que a inflação é calculada. E aqui é importante observar que nós temos alguns índices para cálculo da inflação. Tem índices que são públicos, que são do IBGE, os principais deles aqui o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que pega aí de um salário a 40 salários mínimos. Né? Então, e o que compõe? Habitação, vestuário, despesas pessoais, transporte, comunicação, alimentação, saúde e educação. Então, é uma cesta, né, que compõe o IPCA. Tem o INPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, que aqui pega os salários mais altos, né? Não pega de uma a 3 salários mínimos, então é um outro índice, mas o que o governo utiliza como inflação é o IPCA e não o INPC. Outros aqui, que é IGP, IPA, isso são instituições privadas, né? A Fundação Getúlio Vargas, que tem os seus índices. E aí tem outras informações aqui também, faz isso que eu havia colocado, também outros índices do próprio IBGE. Então, para a gente poder iniciar a discussão, então, basicamente é isso que eu gostaria de colocar aqui, para a gente poder fazer essa discussão. E outra questão que talvez poderia ajudar, antes de passar aqui para o Cipriano e para o Serginho, é uma outra informação que os dados que o governo apresenta sobre a inflação hoje. Né? Então, vou colocar aqui essa informação para depois a gente continuar a nossa conversa. Então, veja, a inflação oficial sobe para 0,56% em outubro, diz o IBGE. Isso aqui está no site da Agência Brasil, né? Então, são informações oficiais. E aqui ele vai mostrando também como que esse outubro
de 2024 em relação a 2023, 2023 foi 0,24%, e aqui já foi 0,56%. Aí fala também dessa questão do acumulado do mês, acumulado dos últimos 12 meses, né, está acima dos 4,42 que é observado em setembro. Houve um aumento, né, nos últimos 12 meses a inflação está em 4,76, acima do que eles chamam de teto da meta, que o teto da meta seria 4,5%, a meta em si seria 3%. Então, mostrando como que existe essa perspectiva e essa preocupação aí do aumento da inflação. Mostrando aqui também que o grupo alimentação e bebidas teve maior variação, 1,06%, puxado pelo aumento do preço da carne, e puxado também a carne aqui, o destaque, né, o preço da costela, do contrafilé e tal. Então mostra essas altas aí. E também o tomate também sempre tem culpa, né? Teve um 9% aqui, 9,82% aumento no preço do tomate. Então, como que eles falam, eles usam uma expressão para marcar isso, é o vilão da inflação, né? Então, esse vilão aqui seria a carne, tá? E também tem o aumento aqui da habitação, mas ele é menor do que o aumento da carne. Então, a alimentação seria aí, nesse mês de outubro, o chamado vilão aí da inflação. Pois bem, para a gente poder começar aí, então, Cipriano, gostaria que você falasse aí sobre essa questão aí do nosso tema, né, que é a inflação aí, o custo de vida, para a gente poder iniciar aí, Cipriano. Do Coletivo Bancada do Livro. A gente começar aqui, até nós três aqui, né, Sérgio e Aldir, a gente vem da geração dos anos do século passado, que passamos por um período de inflação, era galopante, né, até assustador. Quem não se lembra que ali teve vários planos no sentido de conter a inflação, como o plano cruzado, plano verão, plano Collor, aí até chegar ao real, e ver que tem o RV, várias trocas de moeda para conter o processo inflacionário. E com a estabilidade do plano real, vai e vem, o fantasma da inflação aparece de novo. Mas eu queria considerar nessa fala inicial como que perceber os custos da inflação no bolso do trabalhador. A partir do momento que se faz, que o que se ganha não compra mais a cesta básica do mês passado, né? Ou a do mês que está se passando. Então, no ponto de vista prático, né, Sérgio, quando a gente vai, essa semana a gente vai no mercado aí para fazer a compra do mês, ou a compra da semana, e o que se percebe é que a carne, por exemplo, que é um dos elementos que vem crescendo alto, tem alguns tipos de carne que está chegando a R$80 o quilo. Então, estamos voltando a um preço alto, e para fazer uma correlação, quais são os danos causados ao bolso do trabalhador, pelo próprio aspecto da correção do salário. O salário mínimo, pegar ali o princípio constitucional, que depois de elencar ali, de dizer quais são os itens necessários para se cobrir com o salário mínimo, como alimentação, saúde, moradia, habitação, lazer, aí vai a seguridade social, para o trabalhador e sua família. Aí tem um requisito garantindo a correção pelo poder aquisitivo do salário, não o equivalente monetário. E quando se vê, não há essa correlação. Então, eu queria conversar dizendo que o processo inflacionário, a inflação, por todo o tempo, ele pesa mais e ele penaliza mais o grosso da classe trabalhadora, esse que ganha em torno de um salário mínimo, um pouco mais que o salário mínimo, e que não tem esse correspondente, né, essa que é a variável de correção pelo poder aquisitivo. E quando muito é por uma equivalente monetário que é corroído a cada vez mais pelo processo inflacionário. Então, essa é uma das correlações, diz que, e outros elementos, por exemplo, lazer, que é uma coisa necessária, né? Ou sair com a família no final de semana, não é mais. A bomba de gasolina
Então, o dia a dia prático, né, que são onde se vê com maior intensidade, com maior, e se sente mesmo na vida real da classe trabalhadora a inflação a partir do momento que o seu salário não compra mais aquela cesta básica que comprou no mês passado. Muito bem, acho que tem muito dessa questão mesmo, né? O trabalhador não tem como repassar, né, o custo de vida para frente, né? Diferentemente de que os empresários, que os capitalistas têm. Ô, Serginho, para você começar aí, para a gente poder engatilhar a discussão aí inicial sobre o nosso tema aí, inflação e custo de vida, Serginho. Alguns programas anteriores nossos, nós falamos sobre a situação do emprego, que o desemprego estava em queda e numa velocidade muito grande. Aí só já é um fator inflacionário. Por que razão? Porque você transforma o não consumidor em consumidor. E o chamado mercado, né, que os bacana hoje gostam de falar, o mercado sabe exatamente olhar isso. Então, o que está? Imagine bem, Exaldir Cipriano, não, nada justifica se nós estamos entrando na safra, começou as chuvas, a tendência de aumentar a oferta de carne no mercado. Só duas coisas justificaria. Uma, aumentou a capacidade de consumo, né, e aumentou porque você diminuiu o desemprego, então tem mais consumidores. E dois, uma coisa interessantíssima, né? Estamos chegando no fim de ano. Então, só isso por si só já é uma grande justificativa pela alta dos preços. Porque tem coisa que não explica. Não explica. Não tem como. E, assim, só registrar que esses dias eu estava no supermercado pequeno aqui perto de casa e um dos vizinhos meus falou assim, professor, não é que eles continuam do mesmo jeito, jogando, mostrou lá, o cara pegou um caminhão de cebola e jogou fora, com a perspectiva dizendo de que a cebola que ele estava produzindo não cobria os custos. Essa história é uma história mais antiga e mais maluca, né? Na verdade, o que ele fez é um artifício que eles fazem, né? Já se derramou leite, já se fez um monte de coisa para tentar forçar a alta dos preços. É realmente assim. Isso é quase impossível e com a razão, com um problema hoje. Nós não temos governo que consiga hoje. Aliás, os nossos governos dos últimos tempos, eles têm feito coisa diferente, né? Eles subsidiam essas iniciativas, né? Ao subsidiar um empreendimento, por exemplo, que a produção de carne, a produção de carne que vai para a exportação não é a mesma que vem para o mercado interno, então nada justifica essa doença de alta de preço. Nada, nada, nada. Perfeito. E essa questão que você mostrou, que você falou, e de tempo em tempo eles aparecem, que é de mostrar jogando os produtos fora, tem a ver mesmo com essa questão que é a lógica do capitalismo, né? Que tudo é mercadoria. Então, se joga fora, não chega no consumo, né? Não vai baixar os preços, então mantém-se os preços altos. E essas questões também, não só no nosso caso, mas em outros países também, a questão é regional, né? Chove num lugar, faz seco em outro, então, quer dizer, talvez o produtor naquela região possa sentir o efeito que o produtor na outra região não vai sentir. Mas como nós estamos falando aqui de inflação, essas coisas, estamos falando de questão de custo médio, né? Então é a média do país, então não é necessariamente localizado. Então acho que essas questões também precisam ser observadas. Como você mesmo fala sempre aqui nos programas com relação aos preços, não, tudo bem, a carne aumentou 8,92%. Tá, mas quando eu vou ao supermercado, eu percebo que a carne não aumentou 8, aumentou 50%. Né? Então, acho que essas questões também a gente precisa também de ter, mostrar como que são feitos esses cálculos, né? E por que é dessa forma, e por que cada pessoa também tem a sua própria inflação, né? Depende muito do que você consome, quem viaja,
né? Eu tenho o preço da passagem, mas se eu não viajo, o preço da passagem não me atinge, mas assim, então é necessário mostrar que nós estamos falando de média, né? Se o conceito de inflação é realmente analisado dos preços, então de todos os preços, não um especificamente. Essas questões são questões que a gente também tem que estar abordando. E lembrar sempre, né, que, se o salário ele aumenta uma vez por ano, e os preços aumentam diariamente, quer dizer que o trabalhador vai estar sempre correndo atrás do preço, né? Isso impacta na vida das pessoas. Eu acho que é uma questão também que a gente precisa estar observando. Eu vou colocar aqui também mais um outro site aqui para a gente poder dar mais, embasar aqui na nossa discussão, para a gente poder também já fazer uma discussão em cima do impacto mesmo, né, da questão da inflação no custo de vida e, claro, né, como isso impacta na vida das pessoas e também a gente vai começar a fazer uma discussão de perspectivas também para o final do ano, né? Nós estamos agora já terminando novembro, posso dizer assim, né? Então ainda tem mais o mês de dezembro aí para a inflação subir, vamos dizer assim. Então, eu vou colocar aqui mais um site aqui para a gente poder continuar fazendo aqui a nossa discussão. Então, IPEA mantém projeção de 4% e 3,8% para o IPCA e o INPC. Essa projeção aqui ela está no mês de junho, né? Então não é uma coisa recente, mas eles fazem essas projeções e depois eles vão revisando essas projeções. E mostrar aqui o que eu achei, outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui nessas, nessas projeções, né, é que como é uma cesta deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, como é uma cesta de produtos, né, que ligados à alimentação, né, a educação e vários serviços, enfim. E aqui, essa tabela aqui está mostrando essas projeções e eu gostaria de mostrar assim, o peso, né, quando eles vão calcular a inflação, o que tem peso, né? Então, alimentos no domicílio tem um peso de 16, bens industriais um peso de 23, serviços totais, né, 34,6% desses serviços, né, então todos os serviços que as pessoas consomem, e a educação tem um peso separado de 5, né, e os preços administrados, que são o quê? São aqueles preços que o governo determina os reajustes, né, tipo energia elétrica, plano de saúde, enfim. Então, cada grupo desse, né, tem um peso na hora de calcular a inflação. Por que a inflação variou, né, aumentou 4,4%. Né? Então, é dentro dessa cesta, né, de produtos, tem produtos que pesam mais e produtos que pesam menos. Então, coloquei falar sobre essa questão aqui do peso que isso traz no custo de vida para mostrar, né, como que isso vai aí impactar. Né? Então, para a gente poder ampliar um pouco aqui essa discussão. Sérgio, então, assim, para a gente poder, já concluindo aqui a nossa discussão, Sérgio, sobre essa questão da inflação do custo de vida, a gente pudesse falar um pouco mais sobre como que isso impacta, né, no custo de vida, no dia a dia, e se a perspectiva é essa mesmo, né, de que as coisas até dezembro vão aumentar e a gente vai passar mesmo aí o tal teto da meta, enfim, e qual é o impacto disso para a população. E lembrar também, né, que uma coisa que nós já discutimos aqui em outros vídeos, que tem também a questão que o governo pode intervir, só que quem poderia intervir mais seria numa política monetária, que é a queda dos juros. Né? A queda dos juros também, numa perspectiva futura, poderia também, né, ter uma perspectiva menor, aliado à queda de juros, poderia também ter uma perspectiva
da queda da inflação aí, ô Sérgio? Tem uma cadeia que está sendo organizada, por exemplo, que tem a ver com macroeconomia. O governo, através do ministro da Economia, o presidente da República, tem dito aí, grosso modo, que vai cortar, né, algumas despesas, né, para alinhar a questão. Caso realmente venha esse corte de despesa e o mercado reaja favoravelmente, existem algumas possibilidades. Uma delas é o seguinte: o mercado entender que o preço realmente está alto demais e, por exemplo, projetar uma perspectiva de queda em função de que haverá nesses meses agora, de final de novembro e dezembro, um consumo mais comedido, porque o consumidor também ele chega um momento em que ele olha e ele começa a ver que determinadas possibilidades têm que ser mais segura, mais comedida. Então, a gente já sabe que, por exemplo, existe o arroz, que é uma coisa que é um negócio esquisito, que nós comentamos no programa anterior. O arroz, o governo tinha prometido que iria importar o arroz. Mas aí os produtores de arroz disseram, não, o arroz que tem abastece o mercado e não vai. Aí o que, que aconteceu? O arroz disparou de preço e agora a queda é mais lenta. Mas como há uma contenção de consumo, há uma tendência. A gente já sabe que tem coisa, por exemplo, óleo ainda está caro, feijão houve uma queda também. Então nós não sabemos. A minha impressão é que com medidas econômicas que o governo está traçando, a tendência é de realmente conter o consumo e ter um consumo um pouco menor e aí originar a queda de preço, forçado pelo não consumo. Não pelo não consumo, assim, que não quer dizer que vai haver consumo, mas com menor quantidade. Essa é a minha impressão, deu diante do quadro. Porque você não pode achar que, por exemplo, o disparo do preço da carne no mercado gere mais consumo em fim de ano. Não, a tendência é de menor consumo. Então, vamos ver até onde isso vai dar. Isso é uma perspectiva. A outra é o seguinte: eu vou até levar na brincadeira, mas não é brincadeira, não. Eu não sei se vocês estão vendo a questão internacional, aí o suspiro do Biden lá mandando o cara lá da Ucrânia atirar os mísseis lá na Rússia. A Rússia foi ontem à noite e mandou um míssil intercontinental lá e falou: vocês moderem-se. Porque a gente já sabe que o cara que foi eleito nos Estados Unidos vai chegar para a Ucrânia e falar: meu amigo, vocês são fornecedores de matéria-prima agrícola. A Rússia fornece insumo agrícola. Nós não podemos deixar vocês em greve, porque isso é ruim para nós, para o negócio. E o cara que vai ser eleito, que se fala que é doido e não é nada, é um grande negociante, ele é bom para negociar. Então, acredito eu que o cenário vai ser diferente. Não pode, por exemplo, o Brasil assinar uma quantidade de tratado aí com a China igual assinou e continuar jogando o jugo nas costas do povo brasileiro. Acredito eu que não é esse o caminho. Posso estar equivocado, mas não, acho que não. Muito bem. Acho que você colocou bem essas questões de perspectivas, né? Também tem a questão que é a perspectiva internacional, né? Tem aí uns 20 anos que tem uma tentativa de negociar com o mercado comum europeu e o Mercosul sobre a questão das exportações de produtos primários também para a Europa, né? Então, acho que essas questões também elas alteram a perspectiva de mercado, né? E altera também os preços, obviamente, né? Às vezes até pode até aumentar os preços, mas a preocupação óbvia do consumidor, né, é que os preços estejam dentro do orçamento. Você mesmo colocou aí a perspectiva de apostar na inteligência do consumidor, não necessariamente na inteligência do mercado. Olha, se as coisas estão nesse preço, eu vou procurar uma alternativa, vou consumir menos, enfim. Acho que essa é uma questão também que
gente tem que apostar, né? Que o consumidor também é inteligente, né? Ora, achar o tempo todo que o consumidor, a culpa é do consumidor, o consumidor deveria agir assim, agir assado. Não, o consumidor também, a população, de uma forma geral, né, vai agir também conforme os seus interesses, a sua necessidade. Ô, Cipriano, para a gente está encerrando a nossa discussão, né, nós estamos falando mais agora um pouco das perspectivas, né, para o final do ano aí, também, talvez até para o próximo ano, e o impacto, né, dessa questão da inflação no custo de vida. A gente está tentando encerrar aí tentar fechar, né, digamos assim, nossa discussão com essa discussão aí do impacto da inflação aí no custo de vida, na vida das pessoas. Eu queria, além desses elementos que você trouxe, e o Sérgio trouxe também, a questão das políticas internacionais, fiscais em relação aos bens econômicos, às relações internacionais, que podem ter um reflexo também na inflação internamente, e considerando que a política seria de uma expectativa de aumento de preços por aumento da demanda no final de ano, considerar o seguinte, dois elementos importantes. Uma, que aumenta a quantidade de recursos em circulação no mercado no final do ano, é o 13º, né? 13º salário da classe trabalhadora, de aposentados e aposentadas, eu que recebe benefícios previdenciários, mas lembrar que já houve uma antecipação de pagamento de parte desse 13º, principalmente para os beneficiários do INSS. Então, já diminui o volume de recursos para o final do ano. A outra coisa é que uma grande quantidade de trabalhadoras e trabalhadores que tem hoje como força de trabalho a partir do empreendedorismo, não tem esse 13º salário. E como nós trabalhamos aí, qual é o refluxo? Deve ser pela forma que estão chamando aí de educação financeira, pensando que dezembro vem logo janeiro, que vem as contas fixas, né? De quem tem automóvel, pagar IPVA, vem as contas, então, tudo. Dentro dessa correlação, recursos que vão entrar, né? E as dívidas que vão vir, e já a antecipação de 13º, né? Pode não haver uma busca, uma demanda maior, mas uma contenção até para pagamento das dívidas já são contraídas pela inflação que já vem em curso. Um outro elemento é lembrar que a inflação ela é utilizada também pela especulação financeira. Veja aí a política de juros, que é necessário aumentar, inclusive, a taxa de juros em vista da inflação que está se apresentando. Para conter a inflação seria a taxa de juros. Quem ganha com a taxa de juros é quem tem aí os títulos da dívida pública, principalmente, que aumenta a sua rentabilidade. Então, a inflação, embora seja danosa para a maior parte da população, principalmente a classe trabalhadora, as famílias de baixa renda e de pouco poder aquisitivo, né? Mas ela beneficia uma outra, que é aquele que vive, aquelas pessoas, aquela parte da sociedade que vive da especulação financeira a partir esse aumento, do aumento de pagamento do juro da dívida, que beneficia os especuladores que vivem do sistema financeiro. Correto. Eu acho que nós conseguimos aqui dar conta, né, aqui da nossa discussão, do nosso propósito, que era fazer aqui a discussão, né, em cima dessa questão da inflação. Eu acho que o nosso propósito, né, de discutir aqui inflação e custo de vida, a situação atual e perspectiva para o final do ano, acho que nós conseguimos fazer aqui uma discussão mínima, né, como o Cipriano gosta de falar, e a gente também tem essa preocupação, de abrir o debate, abrir a discussão, que isso afeta, são questões que afetam aí o dia a dia aqui da população. Então, acho que é importante a gente estar falando isso. Acho que nós demos conta de mostrar a questão da inflação, de mostrar o impacto, né? Foi bem lembrado aqui, o Cipriano lembrou, né? Nós somos lá do século passado, né? Convivemos aí com inflação de
de mais de 3.000% ao ano e tal. Então, hoje, quando se fala em inflação teto, né, é 4,5%, e quando vai extrapolar o teto ao ano, então parece uma coisa estranha, né, falar que isso é preocupante. Mas só que a realidade também hoje, as forças, né, que estão aí entre capital e trabalho também são diferentes nos dias de hoje. Então é impactante sim para a maioria da população, né, o aumento da inflação, como é também, como bem lembrado agora pelo Cipriano, a questão do aumento dos juros. Então você tem uma disputa, né? Você tem um sistema financeiro que ganha com isso, ganha com a especulação, ganha com o custo da dívida, né? E até com a própria inflação. E na outra ponta você tem a maioria da população que é penalizada com isso. Então agradecer aqui muito as pessoas que assistem aqui os nossos conteúdos aqui no Coletivo Bancada do Livro, né? Lembrando que nós temos programas ao vivo aí de segunda a sexta, sábado também às 10 horas, segunda a sexta por volta das 16 às 18 horas às 19 horas. Então sempre tem um programa ao vivo e falando sempre de questões ligadas aí à atualidade, principalmente as questões nossas aí do Brasil. Então acompanhar sempre aí e agradecer muito as pessoas que curtem, que compartilham aí o nosso conteúdo. Ô, Cipriano, se tiver mais alguma consideração para fazer aí, você pode colocar e já fazer as despedidas. Então, Isaldir, Sérgio, só agradecer cada oportunidade que a gente conversa junto aqui entre nós, é um aprendizado, né? Sobre o nosso cotidiano, dessa reflexão. Só agradecer a oportunidade e aproveitar esse espaço aqui, Isaldir, Sérgio, para dar um salve especial à Lígia, minha filha, que está aniversariando por esses dias, para uma parceira também da caminhada, e deixar aí saúde, né? E aquele abraço fraterno a todas e todos aí que acompanham o nosso debate público aqui pelo Coletivo Bancada do Livro, e aquela necessidade de construção de solidariedade permanente entre nós, e a esperança de que a superação da inflação virá para trazer maior poder aquisitivo para o salário do trabalhador. E até a próxima. Ô, Serginho, suas considerações finais aí. E só lembrar determinadas coisas, assim, por exemplo, eu, que sempre fui um crítico do governo do senhor Luiz Inácio, dizer uma coisa. Parece que o período de sabotagem do governo dele, diante do que está acontecendo atualmente, tende a ser restrito. E aí, isso é uma perspectiva de políticas econômicas mais alvissareiras, usando essa expressão. Então, eu acredito muito que, por exemplo, essa é uma perspectiva, né, diante da realidade, e a segunda perspectiva é o lado bom da internet. A internet hoje tem hordas e hordas de exercícios de tentar ajudar os consumidores a construir alimentações com menor custo, tal. E isso eu acredito muito que vai ser uma tendência do mercado fim de ano, o que vai diminuir a perspectiva de custo de preços exorbitantes. E é isso aí. Um abraço, Cipriano, um abraço, Aldir. Tamo junto. Tamo junto. Então, agradecer muito aqui mais uma vez as pessoas que nos assistem, que colaboram curtindo, compartilhando o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos e todas. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro.